domingo, 5 de outubro, a Rússia cometeu um erro enorme. Ela lançou um grande ataque às principais cidades ucranianas. Desta vez, os ucranianos estavam preparados para reagir. E de fato, Zelensky havia avisado Putin que Moscou ficaria no escuro se a Rússia atacasse cidades ucranianas. A retaliação foi instantânea, e agora 40 mil russos estão sem eletricidade para aquecer suas casas com a aproximação do inverno. Putin está em pânico porque agora ele está percebendo aos poucos que os mísseis ucranianos são muito mais poderosos do que ele esperava. Isso significa que este inverno não vai ser como os últimos 3, em que ele atacou cidades ucranianas impunemente. A guerra agora está chegando em casa para Putin e os russos. Vamos começar do início. A noite de 5 de outubro foi uma das mais aterrorizantes para os civis ucranianos em todo o país, entende? A Rússia lançou cerca de 500 drones e mais de 50 mísseis, incluindo Kinzhal, contra cidades como Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e outros oblastes. Apesar de as defesas aéreas ucranianas abaterem mais de 400 alvos e 8 mísseis, 57 drones passaram e atingiram 20 localidades. Por causa disso, pelo menos 6 ucranianos foram mortos, incluindo uma garota de 15 anos, e pelo menos 18 ficaram feridos. Na cidade ocidental de Lviv, a infraestrutura de energia foi um dos principais alvos dos ataques russos, enquanto as temperaturas caem em todo o país. 2 distritos da cidade agora estão sem energia e o transporte público foi temporariamente interrompido. Aqui está o resultado do parque industrial que os russos estavam tentando destruir. Agora, esse foi um grande erro de Putin, porque há apenas algumas semanas o presidente Zelensky avisou publicamente que a Ucrânia agora tem mísseis de longo alcance que podem atingir profundamente dentro da Rússia. Isso significa que, se a Rússia quiser deixar cidades ucranianas no escuro, então as cidades russas terão o mesmo destino. Aqui está esse aviso. Ucrânia civilizada. A Rússia deve saber claramente que países civilizados se diferenciam dos selvagens porque nunca iniciam primeiro e não são agressores. Isso não significa que sejam fracos, nem devem mostrar fraqueza. Eles ameaçam um apagão, por exemplo, na capital da Ucrânia. O Kremlin deve saber que ocorrerá um apagão em Moscou. Bem, a resposta ucraniana foi rápida e foi dura. Mais de 200 drones entraram na Rússia, além de uma quantidade desconhecida de mísseis fabricados na Ucrânia. Não sabemos quais mísseis foram usados, mas provavelmente foram Neptune ou Flamingo. Sabemos que havia mísseis porque a Rússia não conseguiu detê-los. Temos vídeos saindo da Crimeia, Briansk, Belgorod e de toda a Rússia, e podemos ver bolas de fogo em todos os lugares. Vamos aos detalhes. Sabe quando dizem que o silêncio vale mais que 1000 palavras? Bem, da mesma forma, a escuridão vale mais do que 1000 palavras. Dê uma olhada em como os moradores de Belgrado estão aproveitando o inverno agora atrás do prédio azul. Uau, eles acenderam as luzes de novo. Agora, isso não é apenas um bloco qualquer. Mais de 40 mil russos estão sem energia na região porque Putin quis testar o aviso de Zelensky. Na verdade, o ataque foi tão grave que o governador da região teve que se esconder porque estava com muito medo. Temos o vídeo mostrando o ataque em tempo real. Era a usina termoelétrica da cidade. Mas não se preocupe! De acordo com autoridades russas, eles conseguiram derrubar todos os drones e mísseis ucranianos. Mas eles não têm explicação para o fato de 40 mil pessoas estarem sem eletricidade, como se isso já não fosse ruim o suficiente. A mesma coisa está acontecendo em Briansk. A usina termoelétrica também está pegando fogo, mas os russos não sabem o motivo. De acordo com uma testemunha ocular, uma explosão poderosa foi ouvida perto da usina e logo depois o incêndio começou. Segundo autoridades russas,
Todos os mísseis e drones foram derrubados. Eu imagino que provavelmente foi o destroço do drone, como os russos vêm alegando esse tempo todo. Mas a Ucrânia não tinha terminado. Ouvimos explosões na Crimeia, e os russos não podem negar, pois a Ucrânia assumiu publicamente a responsabilidade. Agora, antes de mostrar os detalhes, quero mostrar o incêndio que começou. Porque acredite em mim, esse é um dos incêndios mais assustadores que já vi na minha vida. O incêndio foi tão grande porque atingiu o maior depósito de petróleo da Crimeia, o terminal de transbordo de petróleo de Feodísia. Eu imagino que os tanques de combustível estavam completamente cheios, porque o incêndio podia ser visto a dezenas de quilômetros de distância. Dá uma olhada nisso. Agora, de acordo com os ucranianos, essa instalação era usada para abastecer o exército russo que tem invadido o território da Ucrânia. E é por isso que ela fazia parte do alvo. Além do ataque, a Ucrânia também foi atrás de um depósito de munições que ficava na Crimeia e que abastecia um batalhão russo. Mas eles não pararam por aí. Também tivemos outro ataque de drone a uma fábrica russa. Esta é uma das maiores fábricas que produzem explosivos industriais e munições, incluindo cargas ocas para mísseis antitanque, ogivas, sistemas de defesa aérea e componentes para bombas de aviação. Esses foram todos os ataques que consegui encontrar e confirmar nas poucas horas desta manhã. Tenho certeza de que deixei passar algumas coisas, mas a mensagem é clara. No geral, não foi uma boa noite para a Rússia ou para Putin. E o pior é que alguns ataques continuam 12 horas depois. Agora, claro! De acordo com o Ministério da Defesa russo, eles interceptaram todos os 250 drones, mas por algum motivo tiveram que cancelar quase 90 voos. E temos várias imagens de toda a Rússia mostrando incêndios e ataques de drones registrados por câmeras. Não dá para negar quando está registrado por câmeras. Além disso, dá uma olhada nesse vídeo que foi gravado há poucas horas. Os ataques às usinas termoelétricas de Belgorod ainda continuam, embora 40 mil pessoas estejam esperando que a eletricidade volte rapidamente. Aqui está o vídeo. Agora, o motivo pelo qual a resposta da Ucrânia foi tão dura é porque eles estão tentando estabelecer algo chamado dissuasão por punição. Agora quero dar crédito a quem merece. Eu vi isso primeiro com Andrés Nielsen. Ele é youtuber e também um excelente analista geopolítico. E foi ele quem apontou isso primeiro no vídeo dele ontem. Recomendo assistir ao vídeo dele para ver os detalhes, mas segue um resumo rápido. Agora todos nós sabemos que, este ano, a Ucrânia conseguiu desenvolver sua própria capacidade de mísseis de longo alcance. Isso significa Flamingo, e que possuem mísseis de médio alcance, produzidos internamente, como o Netuno. Veja, esses mísseis não têm nenhuma restrição quanto a como a Ucrânia pode usá-los, quando pode usá-los, ou o que podem atingir. Isso é diferente de outros mísseis que a Ucrânia recebeu de países ocidentais, como o Atacms e o Storm Shadow. Isso significa que a Ucrânia pode usar seus próprios mísseis para atacar onde quiser dentro da Rússia, e pode ir tão longe quanto o alcance dos seus mísseis permitir. Isso era algo que a Ucrânia não tinha no início da invasão. Por isso, os russos atacavam usinas termoelétricas e de energia em todo o país. E tudo o que a Ucrânia podia fazer era tentar interceptar os mísseis ou revidar contra a Rússia usando drones. Agora eles têm outra opção. Drones são ótimos, mas não carregam as mesmas ogivas dos mísseis atualmente. A Ucrânia sabe disso, e os russos também sabem disso. É por isso que, há poucas semanas, o presidente Zelensky fez aquele alerta aos russos, dizendo: olha, neste inverno, se vocês continuarem fazendo o que fizeram nos últimos 3 anos, vão enfrentar consequências muito severas. E estamos vendo essas consequências diante dos nossos olhos. Assim que o presidente Zelensky fez esse alerta,
Russos atacaram uma usina de energia ucraniana no dia seguinte e a Ucrânia respondeu atingindo uma usina em Belgrado. Bem, a mesma coisa aconteceu na noite passada, quando a Rússia estava atacando uma usina de energia em Lviv e a Ucrânia revidou, mas desta vez com muito mais intensidade. Porque eles realmente querem deixar claro para os russos que eles não podem simplesmente continuar atacando cidades ucranianas e usinas de energia ucranianas impunemente. As coisas mudaram e a Ucrânia está muito mais forte do que estava há apenas alguns anos. Isso também fica claro na declaração recente do presidente Zelensky, feita após os ataques ucranianos às cidades e usinas de energia russas. Os russos não entendem o custo de todos esses apagões, de todas as dificuldades que o povo da Ucrânia enfrenta e suporta durante a guerra. E isso não é uma questão de moralidade, que eles não têm, mas de percepção física. A Ucrânia não mata civis, mas eles entendem o preço disso. A Ucrânia reage atacando alvos militares e instalações que comercializam energia. A Rússia vende seus recursos energéticos e depois usa esse dinheiro para a guerra. É por isso que a Ucrânia está tomando medidas absolutamente justas. Nós, de bom grado, não faríamos isso. Gostaríamos que não houvesse guerra, mas os russos não querem isso por enquanto. Por isso, só a pressão de vários lados pode deter essa guerra. A pressão e a união dos países ocidentais hoje não são suficientes. Precisamos de mais pressão dos Estados Unidos, da América e da Europa. Sobre o sul global, ainda não houve pressão deles sobre a Rússia para que pare. O segundo vetor é a sociedade russa. Eles estão nos matando. Eles não podem se sentir confortáveis. E quando deixarem de se sentir confortáveis, começarão a questionar sua liderança. No próximo tweet, logo depois deste, ele também deu a entender quais mísseis a Ucrânia está usando para atacar a Rússia. E ele foi bem claro. Essas são todas ameaças ucranianas, e eles vão continuar aumentando essa pressão todos os dias.